Glória a Deus. Um Salvador, é a palavra. Você dá. Senhor, traz avante para lermos juntos a palavra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João. João, no capítulo 8, vamos ler, ou melhor, iniciar a leitura no verso 47 em diante. João 8, do 47 em diante. Senhor Jesus, falando sobre a sua missão, dizia: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dissemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, mas honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disse-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Que te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, a qual dizei que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que não o conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. E disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e vistes a Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhes atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Esses versos. Amém. Aqui é uma explicação que o Senhor dava aos judeus sobre, até em outros versos anteriores,
ele falando da verdade, porque a verdade que fala aqui a palavra de Deus, testifique da verdade, ande na verdade, e a verdade vos libertará, não é esta verdade que nós falamos um com os outros. Eu digo uma coisa para o irmão, que eu sei que é uma verdade. O irmão me diz uma coisa que o irmão sabe, conhece, é a verdade. Mas é uma verdade de coisas corriqueiras, coisas do dia a dia, fala, opiniões, números exatos, informações, valores. Essa é a verdade. A pessoa não mente, fala o que realmente é, os números, os acontecimentos. Essa é uma verdade do homem. Mas a verdade que Cristo fala aqui, dizei a verdade, e a verdade vos libertará, não é essa verdade de número de fatos e conclusões. A verdade que ele fala aqui é a verdade que Deus falou para Adão. Não coma desta árvore que você morre. O diabo disse, coma, que você não morre. Então Adão largou a verdade de Deus e morreu. Essa é a verdade da palavra. Não é essa verdade de números e consequências e acertos e desacertos, valores e desvalores. A verdade que aqui fala é a verdade que Deus deu, que Deus passou para Adão. Não coma desta árvore, que senão você morre. Maligno diz, coma. Mentira, coma que você não morre. Mentiu. E ele creu na mentira. Crendo na mentira, morreu. Por isso que Cristo veio trazendo, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu testifico da verdade. E ele falou para o judeu, o vosso pai, vocês dizem que são filhos de Abraão? Vocês não são filhos de Abraão. Dá até medo de falar. Falou, vocês são filhos do diabo. Andou na mentira. Viveram na mentira. E a mentira se enraizou, e a mentira se alastrou, e o pecado multiplicou, porque comeu da árvore da ciência do bem e do mal. Ainda, irmão, o mal não tinha chegado na terra, a pureza ali estava, mas dali para frente já apareceu a vingança de Caim contra Abel. Já apareceu aquele que queria ser mais e não aceitou a oferta santa de Abel. Por isso o matou. A mentira entrou, a grandeza entrou, e então as pretensões entraram. Os homens passaram a disputar, viviam em pureza. Daí para frente entrou a disputa. Entrou a consequência da mentira. Bendito o nome santo do Senhor. Mas Cristo veio ao mundo trazendo a verdade. Lá no Éden, a mentira
achou lugar. Mas quando veio o verdadeiro, o Filho de Deus ao mundo, já foi perseguido. Aos 2 anos, Herodes já queria acabar com aquele que trazia a verdade. E quando chegou, depois de batizado, está escrito em Lucas e Mateus, a tentação de Jesus, ele diz, aparece Satanás de novo, você não é o Filho de Deus? Coma deste pão, você está com fome. Ele disse, nem só de pão vive o homem, mas o homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Se tivesse escutado o que saiu da boca de Deus e não da tua boca, a morte não estava no mundo. Um homem morreu. Dizia o Senhor com isso, Adão morreu. Aquele Adão morreu. Mas agora, quando Paulo escreve em 15 aos Coríntios, ele diz, o primeiro Adão foi feito alma vivente. Mas o segundo, Jesus Cristo, é espírito vivificante. Defrontando direto com o maligno, ele diz, você matou Adão, mas a mim não. Tem uma profecia. Tem uma profecia que é lá em Zacarias que diz, levantarei um varão. Quando Satanás acusava o sumo sacerdote Josué, diz, você não pode levantar e atender agora os sacrifícios, os holocaustos, porque tuas vestes estão manchadas, o teu caminho está errado. E acusava o sumo sacerdote Josué, mas o anjo do Senhor protestou e disse, esse também é um tição tirado do fogo. Eu vou dar parte para ele entre os poderosos. Coloca nele um vestido novo, um anelo, uma mitra, prepara ele, suba, eu te santifico e tiro a tua iniquidade. Bendito o nome santo do Senhor. E ainda disse sobre ele, dizia o Senhor naquilo, este sacerdote aí, Josué, que é como qualquer um de nós, homens, podemos estar ministrando alguma coisa na obra, uma irmã também, ou na hora de uma oração, ou na hora de uma unção, ou numa hora de um atendimento do culto. Podemos estar fazendo um serviço para agradar a Deus, para cumprir a ordem, o ritual da santa palavra de Deus, e Satanás vem na mente e diz, você não tem força, você está errado, você não pode, cadê a tua virtude, cadê o teu poder, você fez isso, você fez aquilo, você não está apto para exercer isso agora. Mas o Senhor naquele dia diante do sacerdote Josué, o anjo protestou e disse, mas eu vou levantar, vai haver um renovo, olha aí. Vai haver um renovo que se levantará. Contra o homem você estica o dedo e o acusa, mas aquele que vai vir, você não tem como acusá-lo, que é o Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. Então o Senhor se debatia aqui com o judeu, e o debate era puro, e o debate era santo. Era mentira contra a verdade, era tradição contra aquilo de graça e de novo que Cristo estava trazendo. Vocês são filhos de Abraão? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês podia até o Senhor dizer isso, ele não disse aqui, podia dizer, vocês são filhos de Abraão, então eu também sou filho de Abraão, vocês são meus irmãos. Eu sou filho de Deus.
Cristo diz, eu sou filho de Deus. Mas sabe quem? Vocês são filhos de Abraão? De jeito nenhum. O vosso pai é outro. O vosso pai é o outro. Ele peca desde o começo, é mentiroso desde o começo, e você, desde o começo. Que começo? Do começo da geração humana na terra. Bendito o nome santo do Senhor. Então dizia o Senhor, eu não busco a minha glória, eu busco a glória do meu Pai. E dizia ainda, disseram-lhe, os judeus disseram, nós estamos falando que é samaritano, e os judeus não gostavam dos samaritanos. Então dizia, se alguém, o Senhor dizia, se alguém, porque lá atrás, no começo das coisas, Adão errou, e todos caíram na mesma falha, que todos descenderam dele, de Adão. A geração começou de Adão, e Eva, mãe de todos os viventes. Então, antes de Adão e Eva, não havia descendentes na terra. Pela Escritura, a descendência, ou melhor, a geração humana iniciou em Adão e Eva. E a palavra fala categoricamente, e é Eva a mãe de todos os viventes. Alguém que diz que havia povos, isso e daquilo, por causa das gerações, as gerações viveram, iniciaram e começaram a viver. Adão viveu 900 e tantos anos, outro 900 e tantos anos. Quantas gerações criaram, multiplicaram e que não estão escritas. Algumas estão escritas e outras se perderam ou não anotaram a genealogia das famílias e das gerações que vieram. Mas o que nos vale é o que está escrito. E é Eva a mãe de todos os viventes. Ela que gerou e o mundo partiu dali. Bendito o nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, o Senhor dizia para ele, aquele que vos digo, que se, olha aqui o que ele falou, isso machucava demais. Quem guardar a minha palavra não morre. Isso é incabível na cabeça deles. Mas, escuta, eu tive com Abraão. Cristo diz, eu tive com Abraão. Abraão, eu não estava na terra, mas Deus mostrou para Abraão o meu dia, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus que haveria de vir sobre a descendência de Abraão, porque em Abraão, até o povo dos dias de Abraão dizia, Abraão, servo de Deus, possuidor dos céus e da terra, já denunciava que a descendência de Abraão haveria de encher os céus e a terra. E quando Deus mostrou para ele, na benção que deu, quando ele apresentou para oferecer Isaque em sacrifício, o que é que disse? Abraão, grandissimamente te abençoarei, porque obedecestes a minha voz. Abraão, se um dia alguém puder contar a areia que está na terra e as estrelas que estão no céu, poderão contar, os teus filhos serão tanto como a areia e como as estrelas, geração na terra e geração no céu. Não estranhem isso não. A geração, todos descendem da graça, descendem de Abraão, que quando Cristo chegou na terra, ele foi procurando um, procurando outro, achou Zaqueu e disse, Zaqueu, você também é filho de Abraão. Você faz parte do reino do céu. Você também é filho da salvação.
falando para Zaqueu, testificou claramente que ele buscava os filhos de Abraão para o reino do céu. E quando Abraão morreu, olha lá na Escritura, e morreu Abraão, e foi sepultado em Manre, ali perto da terra, que fala os nomes lá, e disse, e foi congregado com os seus, morreu esta vida, e foi congregado com os seus. Quer dizer que quando deixamos esta vida, vamos nos reunir a um outro povo. Seria melhor corrigir, não outro povo, a uma multidão deste mesmo povo que já nos aguarda do outro lado. E fala, e foi congregado aos seus, congregados, reunirem. Nós estamos congregados, estamos reunidos. Ele, congregado com os seus, juntou-se aqueles que foram primeiro, e nós estamos indo depois. E Cristo disse, quem crer na minha palavra, e fala aqui, diz, eu não busco, na verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E depois ele diz, Abraão morreu, o outro morreu, agora ele não morre. Eles estavam falando da vida terrena, e a linguagem de Cristo era muito alta. Enquanto eles falavam da verdade de alguma coisa, Cristo estava falando da verdade de Deus lá atrás. Então, irmão, para entender as coisas de Deus, entender o que Deus nos ensina pela palavra, é preciso termos o Espírito de Deus. Que sem ter o Espírito de Deus não discerne as coisas de Deus. Como é que uma pessoa entende o que o outro quer, o que o outro deseja? Tem o mesmo linguajar, tem o mesmo modo, tem o mesmo procedimento, e até nós falamos, e não adianta nem falar para aquele ali. Você vai falar para ele, é tal e qual o outro, é o mesmo espírito os dois. Os filhos até falam, dentro de casa, fala, não adianta reclamar com a mãe, ele e o pai é o mesmo espírito. Não adianta reclamar com o pai ou com a mãe, que os dois andam assim. É o mesmo espírito, não vai conseguir repartir. Então, a pessoa, para entender, para entendermos as coisas de Deus, devemos pedir o Espírito de Deus em nós. Que diz a palavra, o homem, pelo Espírito do homem, entende as coisas do homem, mas ninguém entende as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. E esta palavra nesta noite traz esse bendito conselho. Cristo falava de uma forma, e eles entendiam, está falando, é por causa de ser judeu, é por causa de ser samaritano, só coisinha corriqueira e pequena. Ele falava num linguajar eterno. E eles não puderam. Por que vocês não entendem a minha linguagem? O Senhor diz, é porque vocês não têm o Espírito de Deus. Vocês não entendem o que eu falo, é porque o meu Espírito não está em vocês, não guardam a minha palavra, vocês não entendem mesmo. Por isso até os discípulos próximo do Senhor, conforme a parábola que o Senhor falava, diz, Senhor, nós não entendemos essa parábola. Não entenderam? Explica para nós. Explica para nós a parábola do trigo e do joio. Espera aí. O trigo, o joio, o ceifeiro, a colheita. Aí detalhou cada um. Agora entendemos.
Mas disse o Senhor, sabe por que tem que ser esta linguagem? Eu falo esta linguagem, é para muita gente ouvir e não entender. Ouve, mas não entende. É o que disse o profeta. Ouvirão, mas não entenderão. Tendo ouvido, mas não ouvem e não entendem. Então, irmão, entender a palavra de Deus. Oxalá que nesta hora que Deus está mandando a palavra, algum que ainda não é nosso irmão, se você ainda não entendeu, peça a Deus para entender, porque a linguagem de Cristo não é a tua linguagem do livro, não é a tua linguagem da filosofia e do conhecimento e das letras e de tantas linguagens e línguas que você conhece. Conhecer a palavra de Cristo e a palavra de Deus é um linguajar eterno, a da terra para as coisas da terra e a do céu para as coisas do céu. Bendito o nome santo do Senhor, porque o Senhor dizia, em verdade que eu vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca morrerá. Quando ele falava nunca morrerá aqui, ele já estava substituindo, ele já estava preparando a igreja, e todos nós, e João que escreveu isto também ouviu, em ouvir a minha palavra nunca morrerá. Ele já estava preparando que nós não íamos morrer mesmo. Vosso pai Abraão morreu, ele morreu para vocês. Ele está congregado com o povo esperando do outro lado. Glória ao nome santo do Senhor. Os judeus, aqueles outros lá, os saduceus e a ressurreição, aquela mulher que teve diversos maridos, 5 ou 6 maridos, 6 maridos ou 7, sei lá. Todos eles morriam. E os discípulos, alguém perguntou, na ressurreição, ela vai ser esposa de quem se ela teve tantos maridos? O Senhor disse, não é assim, não é assim, as coisas são assim. No reino, vocês não entendem as escrituras, mas no reino de meu Pai, não tem casamento, não tem marido e mulher, lá são todos anjos diante de Deus. É isso aqui, por exemplo, um irmão ligou, falando, mas irmão Cláudio, o irmão falou que alguém pregou, disse assim, diz que a igreja é a esposa de Cristo. Mas como? Nós somos homens. Claro, você é homem. Aqui na terra, diante de Deus você é alma. É uma alma, é a irmã, todos nós somos almas viventes. Diante de Deus não há sexo. Que senta separado, Deus é todo junto. E Cristo diz, nós não tem casamento e nem se dão em casamento. Nós somos todos filhos de Deus. E explicando isso, dizem, mas com quem que será? Será esposo ou será por mulher? Eu disse, diante de Deus são todos como os anjos. Não existe o que vocês pensam e imaginam aqui. São tudo como anjo diante de Deus. E outra coisa, disse o Senhor Jesus, diante de Deus, eles não estão mortos, porque Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Morreu, deixou a esposa, mas o Senhor disse, Ele é Deus dos vivos, Deus não é Deus dos mortos, mostrando claramente que os que foram e estão, dormem. Todos. Morte é para nós, irmão. Para Deus é sono. Para Cristo é sono. Cristo o que é? Ressurreição. Cristo é vida eterna. Então, quando ele diz aqui, quem crê na minha palavra não morre. Por quê?
a palavra de Deus nos faz ser eterno. Eterno. Então, queridos irmãos, ele já dizia isto, preparando a igreja, que a morte que Adão trouxe na desobediência, Cristo disse, por Adão entrou a morte, mas por ele vai entrar a vida. Quem escutar minha palavra não morre. Adão escutou a palavra da morte, mas a palavra de Cristo é vida. Glória ao nome santo do Senhor. Por isso, queridos irmãos, nos dias que nós vivemos, todos nós, é muito natural nós desejarmos viver os nossos dias, até aqueles que já têm boa idade, sempre desejam viver uns dias mais e estar mais um pouco com seus familiares. Isto é agradável, isso é um contentamento, e a palavra fala que Deus dá longura de dia para o homem que Ele ama. E o crente, o cristão que serve a Deus, o Senhor lhe dá a graça de ficar farto de dias. Vai à mesa, se alimenta, coma deste prato, daquele outro salgado, daquela outra massa, e daquele outro tão bom, e daquele outro tão bem temperado. Vai comendo, vai se fartando, e a mesa cheia, e também bem abastecida, e ainda as travessas lotadas. Chega uma hora, o que está à mesa, alguém diz, coma mais. Não dá mais. Coma mais um pouco, não é possível. Me fartei. E agora isso não consigo mais. Estou farto. Mas nem um pouquinho disso para experimentar. Um pouquinho, mas pouquinho. É o homem chegando ao fim da vida e dizendo, me alimentei bem, vivi bem, vi tudo, vi família, vi neto, vi bisneto, vi a geração, vi um formado, vi outro formado, vi o casamento da neta, viajei, conquistei, venci, abracei muitos amigos. E agora? Farto de dias, servo de Deus, que alguém está ouvindo essa palavra, desfrute da fartura. Da benção na tua vida. Você vai enjoar de viver. E Cristo disse, quem vive e guarda minha palavra não morre, porque ele venceu o terror da morte e a agonia da morte. E nós, irmão, o cristão, quando despede desta vida, é recolhido pelos anjos ao seio de Abraão. Como fala lá na palavra do rico e Lázaro, para o seio de Abraão. E ali em delícias, fica junto do pai Abraão. Bendito é o nome santo do Senhor, e termina seus dias em paz, e despede desta vida, diz, nada mais eu quero, tudo. Eu vi irmãos, visitei eles em algumas vezes em idade avançada. Ele disse para mim, eu não peço mais bênção para mim. Usou até esse termo um pouco forte,
porque as bênçãos de Deus para mim já é estragada. Eu não preciso mais, queria dizer com isso. Pode Deus dar para outro, que para mim não precisa mais. Quer dizer, para que comida na minha mesa, se eu já não aguento mais? Para que outro prato, se não cabe mais? A bênção para mim já não é mais necessária. E ainda disse, eu já não posso mais ler a Bíblia sentado. Pois é isso, que não fique isso como ensinamento ou mandamento para ninguém. É uma fala de uma pessoa. Eu preciso ler a Bíblia de joelho. Agradecer tudo que Deus já me fez. Farto de dias. É dizer que eu tinha que conquistar, conquistei. Deus já proveu tudo para mim. Ele fez tudo o que eu pedi. Ele me ajudou, me venceu em todas as dificuldades, nos choros da vida, nas situações aflitivas. Ele apareceu. Agora me oferece para viver o quê? Viver o que mais? De mais nada eu preciso. Pode me levar. Pode me levar. E tem muitos irmãos aqui que já escutou esta fala de alguém. E diz, o que você é agora? Como é que vai? Não estou esperando mais nada, só a hora de ir embora. Glória a Deus. Esta batalha de Cristo contra esse judeu foi para isso. Vocês têm que aprender que quem guarda minha palavra não tem medo da morte. O pai Abraão está esperando do outro lado, que é Deus. Vocês dizer que é filho de Abraão? Se fosse filho de Abraão, vocês falavam a verdade. Vocês são mentirosos. Mentiroso porque não crê na verdade que é Cristo. Então, queridos irmãos, aqui está a santa palavra. Santa palavra que o Senhor traz para nós nesta noite. E ainda disse, começaram irmãos aqui, irmão, falando, quando ele disse, Cristo falando, disse, o Abrão, viu o meu dia, quer dizer, o que vocês estão vendo hoje aqui, o anúncio da minha chegada, e de eu ser o Filho de Deus, e a salvação que havia de vir ao mundo, não foi mostrado para ninguém, só foi mostrado para Abraão. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Viu o meu dia e se alegrou. Era para vocês também hoje, me vendo, se alegrarem. Mas vocês não se alegram. Vocês querem contenda. Irmão, se alegrem em alguma dispensação. Se alegrem em alguma glória que Deus dá para um, para outro. Se alegrem em algum dom que está em algum irmão. Se alegra. Não fique contra. Há os que não têm e é contra o que tem. Se curva, judeu. Então, Cristo deu esta fala para os judeus. E nesta noite é este bendito conselho. Nós temos a verdade. O que é a verdade? Que Pilatos mesmo, naqueles dias, Pilatos perguntou para o Senhor. Jesus Cristo, diante de Pilatos, diz, eu sou a verdade. Pilatos diz, o que é a verdade? Não sabia, era rei, tribuno, governador, culto. O que é a verdade? Não sabia que a verdade era a verdade da palavra, e não sabia que a verdade era a verdade de Deus na terra, e não a mentira do diabo. Verdade é Cristo. Se o irmão tem a verdade,
que é Cristo, ele disse: dizei a verdade, estai na verdade, andai na verdade, que a verdade te libertará. Esta liberdade que a palavra fala, a verdade te libertará, não vai te liberar de alguma coisa, alguma situação danosa que tem aí, até perante alguma autoridade. Não é. A autoridade, a verdade da vida, nós temos que falar mesmo, temos que ser verdadeiro. Agora, a verdade que fala, dizei a verdade, te libertará. Se o irmão tiver a verdade e nós tivermos a verdade, ela nos libertará, sabe do quê? Da morte. A verdade que é Cristo liberta a pessoa da morte eterna. Ele passa desta vida para a vida eterna. Deus seja louvado. Amém.